Empreendedores dessa semana tem como convidado Gustavo Henrique Henkel. Ele é o empreendedor da TI Sul, uma empresa que funciona com este nome há 4 anos. Mas o Gustavo é empreendedor desde os 21, portanto há 14 anos. E ele tem uma história, como todas, diferente, mas bastante acentuada assim como empreendedor. Porque, segundo disse, mas vou deixar que ele fale. Você começou, em primeiro lugar, você não é porto-alegrense, como uma grande parte de todos nós. Olá, não sou porto-alegrense, eu sou de Novo Hamburgo. Na verdade, eu nasci em São Leopoldo, no Hospital Centenário, para quem conhece, e morei até os 24 anos em Novo Hamburgo. É de família de empreendedores? Teu pai era empreendedor? Meu pai era empreendedor, ele era, na verdade, contador, mas tinha vários negócios, e minha mãe professora de inglês. Então, vamos dizer que eu sou bom na matemática, na finança, e fluência também é boa. No inglês? Sim, eu falo alemão um pouquinho também. E te ajudou, inclusive, essa fluência no inglês? Muito, né? Tanto que foi aqui com que idade para a China? Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu trabalhei, meu único emprego, tive um único emprego na carteira, eu gosto até às vezes de olhar, a carteira tá lá. E eu com 19 para 20 anos eu estive em Taiwan, na China, estudando painéis eletrônicos, né, de outdoor, que se coloca em estádio de futebol, que se coloca em mídia de rua. Né? E de lá eu trouxe esse conhecimento para criar alguma coisa aqui numa empresa que eu trabalhava em Porto Alegre na época. Então você se interessou, digamos, nesta área de empreendedorismo desde cedo, né? Sim, na verdade, até desde pequenos, de criança, minhas brincadeiras já eram de negócio. A gente, até engraçado, assim, na frente de onde eu residia, tinha um pessoal que tinha marmoaria. A gente, de bem pequenininho, brincava de vender pedra, que eram retalhos que tinham, na verdade, sobra do processo da marmoaria. E as pessoas olhavam, achavam interessante e compravam. Os passantes, assim, passavam na rua, compravam as pedras. Tu que vendias? Com o time, sim. Com que idade? Com alguns amiguinhos. Devia ter 6 anos de idade. Aí eu voltava para casa com dinheiro. Onde é que arrumou esse dinheiro? A gente vendeu as pedras, né? Sensacional, né? Então isso é bem interessante. E nessa experiência, né, de viajar e tal, foi por questão de falar inglês fluentemente. Na época na empresa era pequena, tinha 9 funcionários, eu era o único que tinha fluência. Então eles me escolheram para mandar para lá. E a tua formação, qual é? Então, eu estudei numa escola que é bastante conhecida, que é a Liberato Salzano, lá em Novo Hamburgo, né, que é uma escola que tem vários cursos técnicos. Na época eu fiz o curso de eletrônica, porque eu gostava muito de montar e desmontar coisas também. E a escola, inclusive, faz feiras, né? Isso, é uma famosa feira Mostratec, está cada vez mais difundida lá. Agora tem investimento de empresas como Petrobras e tal. Tem uma exposição muito grande. Na época não era tanto, mas já tinha uma força muito grande. E foi lá, inclusive, que eu fiz um projeto que era um painel eletrônico, que é o que veio a se tornar a minha oportunidade de emprego, que alguém de uma empresa que faz painéis, que é essa que eu trabalhei, viu lá. Qual era a empresa? Então, se chamava Microhard. Né? Ela teve muita... Hoje ela não está mais nesse mercado, mas ela teve muita exposição nesse mercado. Ela fazia painéis para Bolsa de Valores, para aeroportos, para bancos, né? E para essa questão de mídia outdoor. Painéis eletrônicos, eletrônicos. Né? Que, portanto, mudavam o texto? Não. Sim, não, era vídeo, na verdade, já tinha vídeo, era como se fosse um mega monitor, né? Hoje a gente já tem muito mais tecnologia, hoje já são LCDs gigantescos, né? Mas na época era tecnologia LED e tal. Hoje ainda tem vários painéis de LED. Nos shows é muito comum, né? Nos fundos dos palcos, aqueles painéis enormes exibindo animação, né? Então aquilo na época estava começando. Então eu fui lá para a China para ver como que era para trazer para cá, né? Você foi meio prodígio também na escola, né? Na escola, sim, na época no Liberato. Foi o primeiro lugar, né? Eu comentei há pouco, Então, na verdade, eu sempre fui muito... O pessoal gosta de falar do termo CDF, né? Hoje é nerd, o CDF virou nerd, está mais moderno. Então, na Caxias, época... né? Ou Caxias, né? Então, na época, realmente eu passei em primeiro lugar na seleção lá desse colégio, do Liberato, e na época eu realmente era bastante empenhado, né, nos estudos. E depois, posteriormente, vinha fazer análise de sistemas na Unicinos, onde eu realmente me apaixonei por fazer software. Porque na minha questão de empreender, é muito tranquilo, eu acho, em questão de investimento, empreender com software. Porque você precisa de uma excelente ideia e um computador. Agora, se eu quisesse empreender no ramo de eletrônica, eu teria que ter o laboratório, eu teria que ter peças, eu teria que fazer protótipos. Então, a questão de investimento envolve bem mais coisas. Muitos empregados?
Não necessariamente numa fase inicial, mas depois sim, para produzir, se bem que isso também hoje já é tudo, tu consegue terceirizar a montagem, terceirizar placa, né? Mas ainda assim eu vi uma oportunidade fantástica de empreender com software, porque o software precisava de apenas um computador e uma ideia. Você trabalhou, portanto, na Microhard. Isso. Né? Era aí você saiu da Microhard? Isso, então Como é que aconteceu essa passagem? Nessa empresa, então, surgiu a oportunidade, apareceu um senhor lá, que era de uma empresa de esteio, que trabalhava nesse mercado de ponto eletrônico, que hoje está muito em voga e tal, por causa da lei, mas na época ainda estava migrando do ponto mecânico, que é aquele que se botava um cartão e martelava, para a solução eletrônica, né, onde se tinha já um crachá. No início era um cartãozinho furado, depois veio crachá com código de barras, e a gente veio evoluindo até hoje ter biometria, ou até reconhecimento de face, que alguns já têm. Então, nessa empresa, esse senhor procurou e disse, eu gostaria de trazer um equipamento de fora do país, com um custo mais agressivo, e desenvolver um software e fazer um pacote para atacar o mercado. Na época, o pessoal dessa empresa se interessou e disse, vamos desenvolver. Então, eu abracei a causa e comecei a desenvolver esse software. Em torno de 2 meses depois, esse pessoal, a diretoria dessa empresa, disse, não, vamos largar isso aqui, não é nosso foco agora. Eles estavam ganhando mais giro com outros tipos de coisas nos painéis e disseram para aquilo, isso aqui nós vamos esquecer. Mas eu não esqueci, então eu continuei, eu tinha recém-iniciado aquele projeto, eu continuei de noite mesmo, após trabalhar e depois da faculdade, eu continuava ainda desenvolvendo esse software, que veio a se chamar Systime depois, que é um sistema de ponto, que ponto eletrônico, para o que faz um sistema acesso ao trabalho, é isso? Isso, de controle de frequência com as horas dos empregados, horas extras, faltas, atrasos, implementa banco de horas, aí tem uma complexidade enorme. Na verdade, a gente pensa, ponto eletrônico é só entrada e saída e quantas horas deu, mas hospitais, universidades, postos, tem escalas complexas de folga, tem uma questão bem, bem difícil aí. Então, foi desenvolvido esse software, o Systime, e em algum dado momento eu já senti, eu acho que agora eu posso me desligar dessa empresa e investir nessa ideia. Porque eu acreditei, eles não acreditaram, eu acreditei. Eu acho que isso aqui vai dar mercado. Então, por um tempo eu saí dessa empresa e fiquei consumindo a minha rescisão, pagando faculdade, pagando os meus custos e tal, porque meus pais nunca participaram ativa. No primeiro semestre foi bancada a minha faculdade, vamos dizer que é a particular, era Unicinos. Logo depois eu já tinha a minha autonomia. Então, quando terminou o meu recurso de rescisão, estava já pronto uma primeira versão do software e vendeu a primeira licença. E depois a segunda, e a terceira, e assim outro foi indicando. Aí, além desse senhor que eu tinha como parceiro, que vendia o hardware dele com o meu sistema, eu busquei outros. Então, eu comecei a ter outras empresas vendendo o meu software com seus equipamentos. Então, poucos anos depois, 23 anos mais ou menos, eu já tinha umas 12 empresas no Brasil, vamos dizer, que vendiam esse software. E ao longo do tempo foi se difundindo. E hoje tem mais de 3.500 licenças desse software espalhado no Brasil, ao longo desses 14 anos. Isso exigiu uma estrutura física? Num primeiro momento, como eu disse, eu desenvolvi isso à noite. Em casa? Em casa, no quarto, com um computador. Então, e por um bom tempo, durante o primeiro ano inteiro e um pedaço do segundo, foi assim. Já vendendo o produto? Sim, por quê? Porque eu capacitava esses revendedores a implantar e dar suporte. Então, eu só precisava manter a tecnologia. Eu não precisava de estrutura. Mas tu, de qualquer maneira, vendesse a ideia para... Exatamente. Para pessoas, para empresas. E aí, com o tempo, foram surgindo necessidades e a gente atender diretamente o cliente final, inclusive com o hardware, né? Então, aí sim, aí começou a ter necessidade de ter estrutura, técnico para implantar, para dar treinamento, para dar suporte. Um lugar, inclusive. Uma sede, né? Então, e nesse meio tempo, além desse produto, eu também terceirizava o desenvolvimento, que eu sempre fui muito voltado para programador, desenvolver software. Então, eu desenvolvia para terceiros. Então, eu trabalhei em algumas outras empresas enquanto eu fazia faculdade e ainda tocava esse projeto. Até que eu tive autonomia para, assim, aí montar uma estrutura. Dando um salto, depois a gente volta. Hoje você tem uma estrutura estadual, nacional, ou as coisas funcionam por si? Hoje, através de várias parcerias, eu consigo atuar em vários locais do Brasil. Então, tem até em Manaus, tem em Acre, tem gente que usa a licença do Systime. Mas hoje a nossa sede é em Canoas, né? Eu tenho aproximadamente... A carteira de clientes está muito localizada no sul, mas tem muitas
lugares fora. E teve questões de projetos de governo e tal, que fizeram que a gente fosse para Brasília, Rio, São Paulo, né? Onde a gente entrou como fornecedor de software junto com o parceiro que, no caso, entrou em alguma licitação com seus equipamentos e precisava de uma solução de software. E você teve que criar filiais nesses lugares ou não? Não, porque sempre a gente teve esse conceito de parceria com estrutura local. Então, a gente capacita essas pessoas que têm técnicos, a gente capacita eles. De outras empresas, parcerias? Exatamente. Então, cada um pega a sua fatia do bolo e faz o seu investimento mais estruturado. Bom, você já começou com o nome TI Sul? Ou como é que foi? Houve uma evolução nisso também? Inclusive com parcerias diferentes, com sócios diferentes? Isso, houve sim. Na história, então, é o seguinte, vamos brincar assim, quando um nerd bota uma empresa, talvez ele não seja o papa do marketing. Então, quando ele surgiu a empresa, ela se chamava GHSys, onde o GH é Gustavo Henkel e o Sys é de System, de sistemas, né? Então, seguramente muita gente não conseguia nem falar, era GSys, GHX, GHSys. Então isso foi uma coisa assim que no início as pessoas falavam SysTime, que era o nome do produto, que esse sim, acredito eu que tenha acertado no nome, né? Então SysTime, SPY, que é um outro produto que a gente tem, que é o controle de acesso. Então são nomes fáceis de falar, né? Então, 3 anos depois do SysTime ter surgido, eu me associei com mais 2 pessoas e nós criamos um ERP, um software de gestão empresarial, que atendia fortemente varejo. Nessa ocasião, nós criamos uma empresa que se chamou Unit, UNIT, Unit Sistemas, que já foi mais fácil, as pessoas tinham mais habilidade para assimilar essa nomenclatura. Esse projeto durou 7 anos e o grande fato interessante nessa questão da Unit foi que, apesar de muitos jovens, nós formamos a empresa e no ato da formação da empresa nós desenvolvemos já o distrato. Então nós já formamos a empresa pensando como ela se dissolveria, como que seria executado isso. Originalidade, né? Eu sinceramente não conheço outra empresa que tenha feito isso, pelo menos não, talvez com pessoas tão jovens em uma estrutura tão pequena. Claro que grandes corporações eu acredito que fazem isso. E aí passou para TI? Aí, por 7 anos foi Unity. Quando nós executamos esse distrato, que estava muito claro, foi só executar isso, onde os produtos SysTime e SPY pertenciam a mim, e o ERP nós dividimos a carteira em 3. Surgiu a TI Sul em 2007, onde novamente eu estava sozinho. E os outros 2 sócios, cada um criou a sua empresa. Cada um criou a sua empresa e nós, como não tínhamos, chegamos a um acordo que nós não tínhamos capital, nenhum dos 3, para comprar a marca que nós havíamos construído e nós resolvemos matá-la. Criamos novas. Nós estamos conversando com Gustavo Henrique Henkel, que até aqui contou a história da sua atividade profissional e da empresa, ou das empresas que ele criou, uma delas com outros sócios. Na segunda parte do programa, nós vamos entrar dentro da TI Sul e verificar quais são os produtos principais que ela está fazendo hoje. Um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com Gustavo Henrique Henkel. Ele é o empreendedor da TI Sul, que já opera há 4 anos com sede em Canoas, mas o Gustavo é empreendedor desde os 21 anos, portanto, há 14 anos. A TI Sul agora está se consolidando de alguma forma, até no nome, porque o Gustavo teve outras empresas com outros nomes, mas agora a TI Sul está realmente em uma fase de desenvolver novos produtos. E qual é o principal foco da TI Sul, hein? Então, hoje os nossos principais produtos são o controle de ponto eletrônico, que vem a ser o SysTime, o controle de acesso, que vem a ser o SPY, e nós também contamos com um ERP, que é um software de gestão empresarial, que se chama Sigma. Mas hoje está muito em voga a questão do ponto e do acesso, até porque é a questão legal, né? O sistema de ponto e o equipamento sofreu toda uma normatização que demorou até ser exigida, né? Foi protelado várias vezes, mas hoje é lei e as pessoas têm que se adaptar. Então, e uma questão principal é que hoje a gente tem o cruzamento entre a informação do ponto e do acesso. O que é isso? Imagina uma empresa
que tem uma portaria, um acesso dos funcionários, onde tem catracas. Então as pessoas não conseguem entrar na empresa sem passar por essas catracas. O relógio ponto está dentro do perímetro da empresa, após a catraca. Então as pessoas entram, registram aquele acesso na catraca e vão até o seu andar ou até o local onde batem o ponto. Nesse tempo de deslocamento, às vezes são 1, 2, 5 minutos. Mas as pessoas vão até o local, batem o ponto e, se estiverem talvez mal intencionadas, elas podem sair do prédio, registrar um ponto, saem do prédio, vão fazer qualquer outra coisa e voltam no horário do almoço, onde elas têm que novamente passar pela catraca para chegar no relógio e marcar o ponto. Portanto, são coisas separadas. Não há nenhum controle hoje da catraca. Só do ponto eletrônico, Na verdade, as empresas que fornecem essas soluções, poucas empresas fornecem as duas integradas. E esse que é o diferencial. Por quê? Porque nós sabemos, pelo acesso, quanto tempo a pessoa ficou no prédio e pelo ponto, quanto ela disse que ficou. Porque no ponto ela vai lá e registra a entrada num horário e a saída em outro horário. Nesse meio tempo, ela pode ter saído do prédio. Então, o que a gente faz é, hoje, em alguns órgãos públicos que estão buscando moralizar o seu serviço, cruzar essas duas informações e dizer efetivamente, você esteve no prédio durante o mês inteiro 15 horas e no ponto está dizendo que você trabalhou 220. Então, essa é a questão pontual. Claro, tem pessoas que fazem serviço externo, aí tem toda uma questão paralela. Mas o grande fato nisso é que nós estamos cruzando a permanência da pessoa no prédio e o que ela disse que estava executando tarefa. Há uma discussão pública aqui no Estado exatamente sobre o ponto eletrônico, até biométrico, na Assembleia Legislativa. Mas, se não houver cruzamento das duas coisas, ou seja, da catraca e do ponto eletrônico, isso, a moralização vai ser, digamos, não vai acontecer. A única coisa que a gente garante é que a pessoa esteve lá de manhã, e esteve lá de meio-dia, esteve lá depois do almoço, esteve lá de tardezinha. Agora, se ela esteve lá o dia inteiro, isso não vai se ter. Você tem clientes, portanto, no governo federal hoje já? Sim, a gente, através de parcerias com empresas de São Paulo, nós colocamos por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, até casualmente teve há pouco tempo atrás foi noticiado o excesso de horas extras, né? Até houve exoneração do presidente da casa e alguns funcionários. Por quê? Porque pessoas que tinham salário por volta de R$8.000 estavam recebendo acima de 30, uma questão de hora extra absurda, né? Então, através de auditoria, se pôde identificar que esses dados eram indevidos. A única, digamos, a diferença do ponto biométrico é de que ninguém pode fazer no lugar do funcionário. Exato. Porque às vezes, quando tinha o livro ponto, as pessoas chegavam lá e qualquer um assinava, fazia um rabisco e fazia de conta que ele tinha chegado e ele estava indo na praia. Né? A frase mais clara para esclarecer isso é o seguinte: com o ponto biométrico você garante a presença, não a permanência. Tá certo, isso aí. Então, a permanência você pega através do acesso. O teu ponto eletrônico, portanto, do Systime, ele é biométrico? Só biométrico? O Systime é o software. Então, lá na ponta fica um equipamento. E esse equipamento pode ser de várias tecnologias, inclusive reconhecimento de face. O Systime, é o software que trata a informação e calcula. Esse não determina a tecnologia da ponta. Exatamente. Então, nós podemos ter até sensor muita gente usa chips, né, que se chama RFID. Né? Então, dentro dos crachás tem antenas com um dado. É uma tecnologia, mas que também permite que eu passe meu cartão para outra pessoa. Aí algumas pessoas colocam, não, é o chip, é o cartão mais uma senha. Mas tudo bem, eu posso passar o meu cartão e minha senha. Então não adianta. A única questão que garante é a biometria. Alguma das biometrias, que a biometria não é só digital, não é só impressão digital. Leitura de íris é um tipo de biometria, leitura de face é um tipo de biometria, né? Então, mas hoje ainda o melhor custo-benefício é a leitura da impressão digital. A impressão digital, ela funciona perfeitamente, porque às vezes eu tenho notado, pelo menos talvez tenha sido no começo da tecnologia, que às vezes, dependendo se tem muita gordura no dedo... Isso, evoluiu muito, tá? No início realmente tinha a questão, é um termo usado nesse mercado, falso positivo. Então alguém coloca o dedo lá, ele acha que é o Afonso, mas não é. Então é o falso positivo, quando tem muitas digitais parecidas. E tem um percentual da população que é irreconhecível pela biometria, seja porque trabalhou com produtos químicos,
né? Tem a questão de muita gente que usa em hospitais luvas cirúrgicas, elas consomem com a biometria, né? Então tem várias questões onde a biometria não pode ser aplicada. Uma indústria mecânica, onde a pessoa manipula graxa, óleos, vai ser muito difícil ela tirar todo esse resíduo antes de chegar no equipamento. Então, em alguns casos, mesmo o equipamento seja biométrico, ele também tem outro leitor de proximidade. Então, parte das pessoas lê por cartão e outra parte por biometria. Eu vejo o Bradesco usa os 4 dedos da mão, 5, sei lá. Pode se cadastrar vários para cada melhor. indivíduo. Melhor porque você pode estar machucado, você pode estar com algum dano em uma das digitais, pode usar outra. Uhum. Até a questão da biometria é muito interessante. Tem alguns veículos hoje que a abertura da porta, ligar o carro, já é por biometria. Já tem carros no mundo que são assim. Em alguns países, como na Coreia, na China, já é possível fazer uma transação financeira com a biometria. A biometria já está associada a uma conta bancária. Então você vai lá na loja de conveniência, coloca o dedo e paga a conta. Porque já precisa cartão, então? Não precisa cartão. Não é? Então algumas lojas já fazem a identificação do cliente através da biometria. Né? Há muito tempo já se usa em cartórios também, né, para fazer o reconhecimento de firma. Então a biometria está no mercado de uma forma muito sólida. O reconhecimento pela face ainda é meio caro, né? Ele não só caro, mas ele é muito ainda, não é confiável o suficiente, porque tem interferência de luz, né? Porque ele é uma câmera, na verdade é uma câmera. O nível da definição dela é que vai dar a precisão. Então, se te botar num ambiente externo, com incidência de luz, ou umidade, ou se estiver chovendo, tudo isso interfere e pode tornar 2 rostos muito parecidos. E ainda tem a questão dos gêmeos, né? E se a mulher usou muito cosmético, não interfere, não? Não, acho que essa parte aí eu sinceramente não sei. Mas eu acho que não, acho que pode ir bonita trabalhar e tem que ir, viu? Mas se for trabalhar bonita, tem que trabalhar bonita sempre. E tem que trabalhar mais daí também. Bom, outro produto importante da TI Sul é o software ERP, Gestão Empresarial, chamado Sigma. Né? Isso. O Sigma... Isso tem agora, digamos, teve um maior uso agora por causa da toda essa informatização também da contabilidade ou não? Sim. O fato da nota fiscal eletrônica e do SPED. Né? O SPED são os arquivos eletrônicos, né, que devem ser gerados pelas empresas. Isso está fazendo com que muitas empresas que não tinham a intenção de implantar um software de gestão estão implantando. Eu costumo dizer que o fato que está levando as empresas a se informatizar não é o melhor. Elas estão se informatizando para informar o governo ou para gerar um documento fiscal. Elas têm que se informatizar para melhorar a sua gestão. Então, quando se eu pudesse dar um recado para as empresas que prospectam fornecedores, não atendam apenas os requisitos da lei, né? Procurem organizar a sua empresa, porque isso sim vai trazer crescimento, êxito e gestão para o negócio, né? Fazer a emissão do documento fiscal e gerar arquivos, isso é uma questão operacional e tem que ser feita. Então, a grande diferencial é se esse software que você vai implantar vai aderir à tua necessidade, né? Vai fazer as tuas atividades, o teu fluxo de gestão e levar a tua empresa mais adiante. Como? Otimizando processos, fazendo com que você consiga gerir melhor os recursos, seja financeiro, seja estoque, seja comercial. Né? Hoje, as empresas, pela velocidade das coisas, não conseguem, muitas vezes, estar próxima do seu cliente, elas estão muito mais passivas, teriam que ter uma gestão para saber há quanto tempo esse cliente não compra, né? Eu posso ir lá fazer um contato com ele. Olha, o senhor consumiu durante X tempo esse produto, tinha tanto giro, o que houve? O sistema pode dar lembretes, pode te informar isso. Não precisa estar na mão do comercial e ir atrás dessas informações. Né? Uma coisa que me chamou a atenção na conversa que nós tivemos antes da gravação é de que você não tem medo de pirataria. Isso é uma coisa assim que no mercado de software, eu gosto sempre de mencionar o caso da Microsoft. Né? Então a Microsoft foi uma empresa que nós sabemos que muito pirateada. Né? Por quê? Porque os Windows em várias máquinas eram piratas. A gente presenciou, né? Muitas vezes vivenciou isso. Né? O técnico até compra e vai distribuindo para os seus clientes. Exatamente. Né? Isso nunca foi assim... Como é que eu vou dizer? Não houve nunca no início um esforço grande de bloquear isso. Por quê? Graças a isso o mundo conhece o Windows e uma criança
já mexe um pouquinho de computador e conhece o Windows. Então, a gente também tem outros softwares como Linux, né, como o macOS, mas qual que tem a maior abrangência? O mais pirateado. É o melhor? Possivelmente não. Ele tem erros, ele tem bugs, todo software para começar tem bug. Quanto menos ele tiver, melhor ele vai ser. Mas a questão da pirataria, como que aconteceu para a TI Sul, por exemplo? Ao longo dos anos, houveram sim pessoas que tiveram má intenção e copiaram o software sem remunerar a empresa. Então isso fez com que a gente tivesse um número maior de licenças no mercado do que conhecia. Com o advento da lei, o software teve que também estar adequado à portaria 1510 do Ministério do Trabalho. Essas empresas que tinham essa licença tiveram que jogar o nome Systime no Google e chegar até a TI Sul para atualizar e estar em conformidade com a lei. E aí pagaram. Aonde tiveram que pagar. Então, a pirataria foi um ganho de mercado durante um período. Bom, a TI Sul também tem atuação também em site, internet, em crachás, cartões e cordões, mas são muito mais atividades, digamos, complementares. A pergunta que eu sempre faço é, afinal de contas, você se encontrou na TI Sul e do que faz hoje, digamos assim, como uma realização dos sonhos de criança? Com certeza, porque assim, é muito, muito, muito gratificante construir algo, ver um número enorme de pessoas utilizando e se beneficiando disso, né? E, obviamente, isso também dando recurso financeiro, tanto como pessoa física, mas também agregando profissionais e conseguindo com que mais pessoas se façam valer desse investimento de tantos anos, né, em desenvolvimento. Que a vocação, na verdade, da minha pessoa é desenvolver o software. Todo o resto, comercial, gestão, financeira, isso tudo teve que ser aprendido. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar fababa, né, na faculdade da barriga no balcão. Então, essa parte aí que teve que ser aprendida no mercado. Apesar de, sim, ter feito na faculdade, vir cadeia de administração. Tem outras pessoas que ajudam, etc. Sim, obviamente, né? Dentro da empresa hoje tem o setor financeiro, tem o setor de desenvolvimento, tem o setor de suporte. Hoje são 10 profissionais lá, além da minha pessoa. Está aí a história do Gustavo Henrique Henkel, uma história de 14 anos de empreendedor e de 4 anos de TI Sul, sempre em Canoas. Neste programa Empreendedores, que tem na mesa de áudio Lisandro Pio, na central técnica Norival Santos, na chefia de reportagem Leandro Rodrigues, na coordenação de jornalismo Guilherme Baumhart, na direção de jornalismo Renato Martins, na direção geral do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul de Leonardo Meneghetti. Graças pela atenção e até o próximo sábado, sempre às 10h30 da manhã, com reprise à noite. Muito obrigado e tchau!